Pessoal, estou aqui no Instituto Bíblico Bereia, Seminário Teológico em Nova Iguaçu, onde oferecemos um curso teológico com ênfase nas Escrituras. Se você quer estudar a Bíblia, venha estudar conosco. Seminário Bíblico, Instituto Bíblico Bereia, Seminário Teológico em Nova Iguaçu. Queremos aproveitar essa oportunidade para fazer uma análise de Mateus 16, verso 18, parte B, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A revista atualizada que acabei de ler traduz a palavra Hades como inferno, e com isso cria um monte de dificuldades para se interpretar o versículo, levando as pessoas a acharem que o texto está dizendo sobre uma batalha entre a igreja, cujo Senhor é Jesus, e o inferno, cujo Senhor seria Satanás, quando na realidade o que aprendemos no Novo Testamento não é isso. No Novo Testamento aprendemos que o inferno é o cárcere de Satanás, é o lugar onde ele vai ser punido pelos seus pecados, e não um lugar onde ele reina, onde ele governa, e a partir do seu governo neste lugar, ele então atinge outros lugares. A palavra Hades tem o sentido de morte, é o lugar da morte, é o lugar onde os mortos estão, e com isso a palavra do Senhor quer trazer um consolo à igreja, principalmente Mateus dirige-se a uma igreja cristã judaica que tinha uma expectativa, uma esperança muito grande na ressurreição, e que à medida que o tempo vai passando, vão percebendo que os cristãos vão morrendo, e à medida que vão morrendo, fica a dúvida, mas cadê a esperança da vida? Cadê a vida eterna? Cadê a vinda do Senhor que estabeleceria um reino? Onde é que estão essas coisas? À medida que os cristãos vão morrendo. Então a palavra vem trazer consolo e esperança, dizendo, olha, os cristãos morrem, estão morrendo em Cristo, mas a morte não prevalecerá contra eles. Ou seja, a porta ou as portas da morte não se manterão fechadas para a igreja. Quando o Senhor Jesus chamar a igreja, chamar os crentes em Cristo Jesus que morreram nele, então eles sairão da morte, do lugar de morte onde estão, para a vida. E as portas que separam o reino dos vivos do reino dos mortos não prevalecerão, elas serão abertas, elas se abrirão para sair a igreja para a vida, e com isso trazendo consolo e esperança para a igreja. Não pode ser inferno, porque senão traria uma ideia de que o inferno é governado por Satanás, e que ele então do inferno trava uma batalha contra a igreja cujo Senhor é Jesus Cristo. Isso não cabe no Novo Testamento, na doutrina cristã, uma vez que o inferno é um lugar de punição, e ele está ali como prisioneiro, e sendo o cárcere deste prisioneiro, ele não pode governar e fazer o que quiser neste lugar. Não se encaixam esses pensamentos com aquilo que o Novo Testamento ensina. Além do mais, se observarmos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 22, 29, 30 e outros versículos, usa-se a palavra Geena para descrever um lugar de punição. E Lucas, no seu Evangelho e também no livro dos Atos dos Apóstolos, traduz ou usa a palavra Hades para descrever a morte. Por exemplo, em Atos, capítulo 2, versículo 27, citando o Antigo Testamento, é dito: porque não deixará a minha alma na morte, referindo-se a Jesus Cristo. E a palavra é Hades, não deixará a minha alma na morte. Ou seja, veja que ele não poderia ter traduzido jamais por inferno, senão a ideia de que Jesus estaria no inferno. Mas esse cuidado ele não teve com Mateus
16, 18b, porque está jogando a igreja no inferno, quando na realidade ela não está no inferno, mas sim aqueles que morrem estão no lugar de morte. Também no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 23, na parábola do rico e Lázaro, também é dito: no Hades o rico estava em tormentos, ou seja, no lugar da morte, no reino da morte, no lugar dos mortos, ele estava em tormentos. E de lá ou lá via a Lázaro também naquele lugar separado, por um abismo, ele diz, no seio de Abraão sendo consolado. Ambos estão na morte, um de um jeito, outro de outro. E a palavra Hades serve para descrever o lugar de morte, ou o reino da morte. Portanto, não cabe a ideia de inferno em Mateus 16, 18, e sim morte. A morte não prevalecerá contra a igreja, porque a igreja vencerá a morte quando o Senhor Jesus chamar cada um dos crentes verdadeiros nele, e estes então sairão do reino da morte. Que o Senhor nos ajude a compreender cada vez melhor as suas escrituras.